Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti. Nós queremos, ó Pai, Te louvar, porque essa não é apenas uma canção ou uma letra em que nós acabamos de cantar, mas é, Deus, o desejo e aquilo que estamos fazendo nesse momento. Nós estamos completamente rendidos ao Senhor. Nós, Deus, como igreja, nos reunimos aqui nesta noite, Pai, ainda que online, Senhor, para dizer que a nossa vida é Tua. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque temos experimentado da Tua bondade. Portanto, Senhor, recebe a adoração da Tua igreja. Recebe, Senhor, os louvores que neste tempo fora apresentado em adoração ao Teu santo nome. E por favor, Senhor, continues a falar a cada um dos nossos corações. Que não haja, Senhor, em nós nesse momento, em nosso coração, nada que venha tirar-nos nosso foco daquilo que o Senhor ainda tem a falar a cada um de nós, como tem feito até agora. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, que em adoração nos conduziu neste momento. Nos abençoe. Nós somos gratos a Ti e oramos, Senhor, na pessoa do nosso Salvador, a quem amamos e a quem adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, lá em Atos, nós estamos aí na continuação da exposição do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Eu queria que você lesse comigo, nós vamos ler o capítulo inteiro, e nessa noite nós vamos falar sobre uma igreja que ela é caracterizada por uma igreja que é unida em oração. Nós vemos isso acontecendo desde o início desta igreja. Ao lermos o texto de Atos, lá do capítulo 2 em diante, na formação desta igreja, nós vimos que esta igreja ela é uma igreja caracterizada como uma igreja que ora, como uma igreja que se volta para Deus. E isso está acontecendo mais uma vez aqui em Atos capítulo 12. Eu queria ler o texto com você, estarei lendo na NVI, Atos capítulo 12, verso de 1 ao verso 25, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Observa isso. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere e o entregando para ser guardado por 4 escotras de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ou em uma outra tradução, a igreja orava incessantemente. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo
judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado do Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ouviram e ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quando ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi à Judéia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Verso 20. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Esse texto é um texto muito legal da experiência de, mais uma vez, um homem chamado Pedro, tendo o privilégio de ser liberto por Deus. Queridos, semana passada nós tivemos aí, em alguns veículos de imprensa, uma reportagem que relatava a morte de um irmão em Cristo no contexto do Oriente Médio. Não sei se você teve acesso, se você leu essa reportagem, mas a reportagem falava a respeito de um martírio nesse período. E esse irmão fora morto pelo grupo ISIS, pelo Estado Islâmico, e ele fora morto porque ele construiu a primeira igreja próximo ao Sinai. E diante daqueles fatos, aquele homem então não se recusou a negar que fora ele o autor e o construtor daquela igreja local, e de que era ali onde ele liderava, juntamente com outros irmãos, um tempo onde eles adoravam a Deus e prestavam cultos naquele local. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é o que nós vemos acontecer aqui, não apenas no capítulo 12 de Atos, mas vemos isso acontecer o tempo inteiro dentro deste livro de Atos. Jesus já havia advertido, quando ele falava com os seus discípulos, no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 11 e 12, que Jesus declarou da seguinte forma: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus disse que isso seria inevitável, de que a igreja, no decorrer da história, por ser comprometida com a verdade do Evangelho, com o compromisso de proclamá-lo, sugeriam momentos onde ela seria perseguida. E no nascedouro dessa igreja, a gente vê isso notoriamente acontecendo. A gente vê isso acontecendo na vida dessa igreja que sofreu perseguições no seu início. Por exemplo, quando a gente lê Atos capítulo 4, o Sinédrio se reuniu para prender Pedro e João, por eles ter curado um paralítico e estar proclamando a mensagem do Evangelho. E eles foram presos por causa disso, por causa daquele Sinédrio. Em Atos 5, nós vemos o mesmo grupo
religioso, prendendo os apóstolos e os lançando na prisão por pregar o evangelho. Nós vemos em Atos 6 e 7, Deus levantando um homem de nome Estevão, e por pregar o evangelho, ele fora não apenas preso, mas também fora morto, o primeiro martirizado, ou o primeiro mártir da igreja, que morreu por causa do evangelho, foi Estevão. Em consequência da morte de Estevão, quando a gente observa o capítulo 8, a gente também vê um jovem de nome Saulo, no capítulo 8, perseguindo a igreja. E esta igreja então sendo espalhada, saindo do contexto de Jerusalém, indo para a Judéia e Samaria. Nós vemos a igreja sendo perseguida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Diante deste cenário, ou desse texto em que nós acabamos de ler, existe uma mensagem central, que eu quero compartilhar com você para continuarmos falando aqui nesta noite. Esta é a mensagem central. Não está indo. Alguém me ajuda aí. Só um instante, querido, deixa nos ajeitarmos ali para vocês acompanharem em casa. Não? Então, a gente olha para dentro desse texto e a gente percebe justamente essa igreja sofrendo, essa igreja tendo dificuldade por causa das perseguições. E qual que é a mensagem central do texto? A mensagem central do texto é essa: nada, absolutamente nada, pode deter o crescimento da igreja e o avanço do evangelho. Isso é fato, e a gente lê isso no texto. Nada neste mundo, seja perseguição, seja sofrimento, nada pode deter o crescimento da igreja de Cristo e o avanço do evangelho do Senhor. E todas essas perseguições que nós vimos aí no início de Atos, o objetivo comum de todas elas era deter o avanço da igreja e na proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Como não é diferente também em Atos capítulo 2, encontramos mais uma tentativa de deter a pregação do evangelho e o avanço da igreja. Onde a nova igreja estava ali crescendo no meio dos gentios, se levanta então a perseguição, e essa perseguição estava relacionada justamente ao contexto da expansão do evangelho aos gentios. E é por isso que nós começamos o texto na narrativa, lendo da seguinte forma: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Olha que interessante. A igreja em Atos 12 continua sendo perseguida, só que agora ela continua sendo perseguida porque ela não está apenas no seu contexto de Jerusalém, mas ela se espalhou e o evangelho chega aos gentios, e isso não é bem visto por alguns dos partidos dos judeus, e então incentivam Herodes, que era de fato alguém que gostava de ser populista, alguém que gostava de ter a atenção do povo, prende alguns das igrejas com a intenção clara de maltratá-los. E o versículo 2 diz que ele mandou matar a espada Tiago. A expressão matar a espada, todas as vezes que você lê isso no Novo Testamento, tem um sentido de decapitação. Tiago perdeu a cabeça. É isso que a gente encontra dentro desse texto. E é diante então deste cenário de sofrimento, de perseguição, que eu quero nessa noite convidar você a ver comigo maravilhosa que Deus faz para os dias difíceis da vida. Quais são as garantias que Deus faz para a sua igreja nos dias difíceis como este que esta igreja estava vivendo, de perseguição, de luto, de sofrimento, de dor, de pranto. Então a primeira garantia que Deus faz está aí no verso de 1 a 5. Deus vê todas as nossas provações e Ele é soberano sobre cada detalhe da nossa vida. Isso é muito lindo, meus amados. Quando a gente lê o texto, diz então que Ele não apenas viu que o que Ele fez com Tiago agradava aos judeus, e fazendo assim prosseguiu também prendendo Pedro durante a festa do fermento. Ele não apenas matou a Tiago, mas ele também tinha a intenção de continuar fazendo as caças e matando, derramando sangue cristão. Mas o mais lindo
É que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, Deus, Ele vê todas as provações da sua igreja, dos seus filhos, e Ele conhece cada detalhe das nossas vidas, soberano. O texto começa dizendo que Lucas relata a perseguição contra a igreja em Jerusalém, declarando o que aconteceu no tempo do rei Herodes. E existem aí 3 Herodes dentro do contexto, eu quero apresentá-los para vocês. Existe o Herodes, o grande, que era avô desse Herodes que matou a Tiago e prendeu a Pedro. Esse Herodes, o grande, rei da Judéia, era o Herodes que governou a Judéia na época do nascimento de Jesus Cristo. Existia também Herodes Antipas, que era o pai desse daqui que matou a Tiago. O Herodes, esse Herodes Antipa, é aquele que deu a cabeça de João Batista para Herodias. E agora surge Herodes Agripa I, que prende a Pedro e executa a Tiago. E para lidar com o problema que até então estava acontecendo no contexto onde este rei estava vivendo, ele decide então prender os líderes da igreja e matar a Tiago. Talvez diante de tudo isso a gente se pergunte, mas onde Deus está em tudo isso? Deus não está vendo? Por que Ele permitiu que tudo isso acontecesse? Se Deus vê todas as nossas provações, e Ele é soberano sobre cada detalhe da nossa vida, por que Ele permitiu que Tiago fosse morto? Por que Ele permitiu que Pedro fosse preso? Por que Ele permitiu que a perseguição e o sofrimento continuasse se intensificando na vida da igreja que Ele tanto ama? E mais lindo, meus amados, eu gostaria que você entenda isso, é que nenhum ato perverso, nem mesmo a matança dos justos e de piedosos ocorre fora da vontade dos decretos soberanos de Deus. Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que nos convida a desfrutar do reino, mas Ele nos convida com uma perspectiva muito maior do que algo temporal, de que algo vivido dentro deste mundo enquanto terra. Deus nos convida a olhar com os olhos para a eternidade. Deus nos convida a olhar com os olhos para aquilo que Ele nos chamou a ser em fato e em verdade, que é a vida eterna ao lado do Cristo ressurreto. A gente vê, por exemplo, que Deus Ele não perdeu o controle, porque Herodes Antipas entregou a cabeça de João Batista para Herodias. Ele não perdeu o controle quando Tiago foi morto. Não, Deus Ele é absolutamente soberano sobre a história. Ele continua, Ele vê. Pastor, mas se Ele vê, por que Ele permite coisas difíceis acontecerem com o servo de Deus? Porque Ele tem um propósito em toda situação de sofrimento e perseguição, em qualquer época ou período da história, Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja nesse período que estamos vivendo há mais de um ano de sofrimento, sentindo saudade de estar junto, de podermos voltar a nos abraçarmos. Ele é Senhor de todas as circunstâncias. Pastor, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, diante desta Covid faleceu, Ele continua sendo o Senhor da história. Nós precisamos entender de que os nossos olhos devem estar acima do que é meramente temporal e olhar para a eternidade. Ainda ontem, recebi a ligação de um irmão do meu coração, amigo. Convivemos juntos, moramos juntos, chorando, falando, puxa, perdi meu sogro. Eu tive a oportunidade de poder falar sobre isso. Deus, Ele continua no controle. Apesar da dor intensificada, Deus, Ele vê. Deus, Ele contempla. Deus, Ele age, mas Ele age de forma diferente. Não cabe a nós questionarmos a Deus. Se eu tenho aprendido uma coisa, e todos nós precisamos aprender, é que a soberania de Deus não se questiona, ela se aceita. Tiago foi morto, mas Deus estava vendo as provações da igreja. Deus estava contemplando o sofrimento da igreja. A morte, queridos, de Tiago nos ensina
que embora Deus seja poderoso, Ele não impede a morte de alguns dos seus servos escolhidos. Eu acho isso tão extraordinário, porque às vezes nós estamos num contexto onde algumas teologias têm nos proposto viver uma vida onde nos diz que nós, que agora pertencemos a esse Cristo, não passamos por nenhum tipo de sofrimento. Isso não é verdade. Deus é todo-poderoso, mas embora sendo todo-poderoso, Ele não impediu de que alguns de seus servos escolhidos, amados, pudessem morrer como Tiago, decapitado como João. E tinha um propósito em tudo isso. Tinha um propósito em todas essas circunstâncias. Portanto, meus irmãos, nós precisamos de fato ter o nosso coração voltado para Deus e aprendermos que Deus não nos ama menos quando nos leva a atravessar o vale da sombra da morte. Deus não nos ama menos quando o sofrimento chega. Deus não nos ama menos quando algumas coisas fogem do nosso controle humano e aparentemente nós estamos sofrendo demasiadamente por aquela circunstância. Deus vê cada aprovação. Ele é soberano sobre cada detalhe da minha e da sua vida. Como foi na vida de Tiago e como estava sendo na vida daquela igreja e também na vida do apóstolo Pedro. Deus, Ele vê. Descanse seu coração. Continue confiando nesse Deus. Aprenda que esse Deus não te ama menos porque você sofre, mas Ele te ama porque Ele continua no controle da história. Por mais difícil que seja, precisamos ver a morte da perspectiva eterna de Deus e não da nossa perspectiva temporal. Paulo tinha essa compreensão. Paulo disse: eu almejo estar com o Senhor. Escrevendo à igreja em Corinto, eu almejo estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, mas o meu compromisso com vocês como igreja, então me faz estar aqui. Paulo, escrevendo para a igreja em Filipos, fala assim: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo entendia, ela tinha essa compreensão de que a morte na perspectiva divina é um convite a desfrutar da eternidade, da maior promessa garantida para a vida da igreja. Então, sofreu a decapitação, sim. Mas Deus continua cuidando da vida da sua igreja. Veja o que o Salmo 116, verso 15 diz: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Por quê? Porque nós, eu e você, somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Diante de tudo isso, diante da verdade de que Deus vê todas as nossas provações, de que Ele é soberano sobre cada detalhe das nossas vidas, nós não devemos esperar então uma resposta padrão de Deus. Não é porque Deus age comigo de uma maneira, deve agir com você da mesma maneira. Não é porque Deus permitiu que Tiago fosse decapitado, que Pedro também tinha que morrer. Deus é soberano e tem uma ação diferente para cada um dos seus filhos da sua igreja, mas isso não é um indicativo de que Ele não veja e Ele não entenda aquilo que estamos passando e sofrendo. Ele vê Tiago morrendo, sim, mas Tiago glorifica a Deus com a sua morte. Deus então vê Pedro e permite que Pedro glorifique-o também através da sua soltura. Tanto Tiago como Pedro glorificaram a Deus de formas diferentes. Então Deus não tem uma resposta padrão. E a gente precisa aceitar isso o quanto antes possível. Deus vê o que você está passando. Deus, Ele contempla, Ele sabe de cada detalhe, Ele é soberano sobre cada detalhe, cada situação da sua vida. Mas Ele não tem uma resposta padrão para tudo. Aceite o agir soberano de Deus sobre a sua história, permita que Ele trabalhe no seu coração, permita de que você glorifique a Deus, cumprindo os propósitos dEle, através da sua vida, independentemente do seu sofrimento. Então esse é o primeiro ponto. Deus vê. Deus vê e atua diferentemente na vida da sua igreja. Ainda que ela seja perseguida, ainda que ela sofra, Ele é o Senhor soberano, controlando toda a história da sua igreja. E nós continuaremos vendo isso. Agora imagine comigo, o martírio de Tiago deve ter impactado aquela igreja. Tiago morto, Pedro preso. O que a igreja vai fazer? Como essa igreja deve reagir? Qual decisão tomar? Foi um momento extremamente preocupante para a igreja. Ela está sendo perseguida notoriamente.
O verso 1 diz claramente que Herodes prendeu alguns da igreja com a intenção clara de maltratá-los. Não havia outra intenção no coração de Herodes a não ser agradar os judeus e matar aqueles que estavam sendo da igreja e propagando o evangelho. Não há outra intenção a não ser essa. E agora essa igreja perde um dos seus. O primeiro apóstolo martirizado é Tiago, irmão de João. É interessante isso. É por isso que eu falo, Deus não tem uma resposta padrão. Olha só que interessante. Tiago é o primeiro apóstolo martirizado, irmão de João. João é o último a morrer. Deus não tem uma resposta padrão. Por que então que Tiago morre primeiro e João depois? Não sei. Ele é soberano da história, ele sabe todas as coisas. Mas o fato é que Deus vê cada provação. E essa igreja, nesse momento difícil, precisava então tomar decisões. E aí do verso 5 em diante, mostra qual é a decisão que essa igreja toma. Diante da perseguição e do sofrimento, esta igreja então ora ao Senhor. Veja lá, Deus ouve as nossas orações. Essa é a segunda lição maravilhosa que nós vemos nesse texto. Em tempos difíceis, em tempos de luta, de dor e de perseguição, Deus não apenas vê, mas Deus ouve a oração da sua igreja. Ah, queridos, como isso é lindo. Como isso é lindo. Como a igreja respondeu à morte de Tiago na prisão, ela ora. Essa igreja, ela ora, essa é a pergunta. E ela ora, ela busca o Senhor. Como é que eu vou reagir diante da perseguição, da dor, do sofrimento, do imponderável, daquilo que foge ao meu controle? O Senhor nos convida a orar. Essa igreja, ela foi buscar ao Senhor, ela orou ao Senhor. Diz o texto no verso 5 que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente, incessantemente por ele a Deus. Essa é a solução. E o mais lindo da promessa no texto é de que Deus não apenas estava vendo, mas Deus também estava ouvindo a oração da sua igreja, porque na narrativa, na continuação da narrativa, a gente vê Deus agindo de forma maravilhosa, um grande milagre, tirando Pedro de uma prisão, mais uma vez. Notoriamente mostrando de que Deus estava na condução da história daquela igreja, e de que Ele estava assim vendo o sofrimento e planejando cada detalhe da vida da sua igreja, como também da vida do apóstolo Pedro. O que o rei Agripa vai perceber é que nenhuma prisão é capaz de impedir o soberano Deus de libertar os seus servos. A resposta de Deus a Agripa foi uma única e uma simples resposta: eu vou reunir um povo que se chama pelo meu nome, e eles estarão orando intensamente pela vida de Pedro. E é isso que acontece aqui. Essa igreja se reúne e intensamente ora por Pedro. Agripa estava usando várias armas contra a igreja, como o texto nos mostra, como perseguição, martírio e prisão. E o único recurso que a igreja tinha era depender de Deus em oração, com a esperança de que Deus libertasse a Pedro. Esse é o único recurso que eu e você temos. Meus irmãos, veja que a igreja respondeu à perseguição, ao sofrimento com oração. O poder da igreja não está na força de um exército, não está no dinheiro ou na influência, está no poder da oração. E é isso que é tão lindo dentro desse texto. Essa igreja se reúne como um único corpo, como o corpo de Cristo, para orar intensamente a Deus, entendendo de que ela não tinha influência, de que o maior poder não era o poder aquisitivo, não era a influência política, mas o maior poder que a igreja tem é a oração. Esse é o maior poder da igreja. Nós precisamos orar ao Deus que pode transformar toda e qualquer situação da história, que pode libertar e pode mudar as circunstâncias, como fez aqui na vida do apóstolo Pedro. Nós estamos em um cenário muito delicado, um cenário polarizado, e nós precisamos, como igreja, entender que devemos orar, se debruçar na oração, buscar a esse Deus, intensamente ao Senhor.
Deus tem o poder de mudar a história e Deus ouve a oração do seu povo, quando o seu povo se volta para Deus para buscá-lo. Quando o versículo 5 diz que essa igreja orava insistentemente ao Senhor, ou intensamente ao Senhor, a expressão da palavra grega que aparece aí é ektenes. Esta palavra é uma palavra de origem médica. Lucas gosta dessa palavra, e a ideia da palavra é esticar o músculo. Intensamente, chegar ao limite, continuidade. E essa igreja está fazendo isso, ela está esticando o músculo da oração, ela está orando fervorosamente, sinceramente, intensamente. Eles estavam de fato esticando o músculo, a oração no limite, na continuação. E não era simplesmente um pequeno grupo que estava preocupado com uma determinada circunstância. O texto faz questão de dizer, tanto no verso 5 como no verso 12, que a igreja se reuniu para orar. Toda a igreja estava orando. Não era um grupo pequeno, era toda a igreja. E por que isso é importante? O versículo 3 vai dizer assim: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu Pedro também prendendo durante a festa dos pães asmos sem fermento. Essa expressão é muito interessante de se anotar, porque o que era a festa dos pães asmos sem fermento? Era o início da Páscoa. A Páscoa durava aí aproximadamente, nesse contexto aqui, 7 dias. O que dá a entender é de que Herodes prende a Pedro, e ele fica 7 dias na prisão. Por quê? Porque durante a festa dos pães asmos, ou durante a celebração daquela semana que relembrava a Páscoa, não era permitido julgar ou executar ninguém. Então Pedro fica preso por 7 dias. E esta igreja, ela ora dessa forma, esticando o músculo, no sentido da palavra, de orar intensamente, chegando ao limite, continuamente, por 7 dias. E o mais lindo é que no versículo 12 diz que quando Pedro foi liberto, era por aproximadamente entre 3 a 6 horas da manhã. E quando Pedro vai à casa de Maria, encontra esta igreja neste horário orando. Essa era uma igreja que dependia de Deus na oração. Uma igreja que dependia do Pai na oração. E o versículo 6 vai dizer, na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo. A noite anterior ao quê? Passados 7 dias. Na noite anterior, no 6º dia. Antes de Herodes submetê-lo, ou ao 8º dia, aliás, antes de Herodes submetê-lo ao julgamento e matá-lo, porque essa era a intenção, diz o texto então, de que o Senhor libertou a Pedro. O livramento de Deus geralmente vem no último momento. E eu acho isso tão interessante, e a pergunta é por que Deus demora, aparentemente, dentro da nossa visão humana, a responder a nossa oração. Deus nos prova para ver realmente se confiamos somente nele. Eu vejo isso claramente. A igreja está lá 7 dias orando, intensamente, esticando ao máximo, insistentemente buscando a Deus. Deus estava contemplando aquela igreja. Deus estava provando e maturando a fé daqueles irmãos. O texto diz que Pedro é liberto na 4ª vigília da noite. Entre 3 e 6 horas da manhã, Deus responde à oração da igreja. Que tudo isso tem a ver conosco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque mesmo que não sejamos capazes de entender o tempo de Deus, devemos confiar nele. Ele ouvirá as nossas orações e nos dará livramento na sua soberania no tempo certo. Deus ouve a oração do seu povo. Deus responde a oração do seu povo. Mas tem um tempo. Por que Deus não respondeu no primeiro dia que a igreja orou, se reuniu para orar? Por que a igreja teve que ficar 7 dias orando intensamente ao Senhor?
Deus estava maturando a fé daqueles irmãos. Às vezes, queridos, nós queremos resposta pronta. Mas Deus quer nos fazer crescer em tempos de sofrimento e de dor. E o que nós devemos fazer é continuar perseverando em oração, buscando a esse Deus, e se submetendo à vontade soberana dele. Ele é soberano. Se a resposta de Deus for favorável, como foi a favor de Pedro, libertando da prisão, exaltado seja o teu nome. Se a resposta de Deus não for favorável, ele continua sendo Deus, exaltado seja o seu nome. Isso é soberania de Deus. Mas o que fica claro no texto é que Deus ele vê, e de que Deus ele ouve a oração do seu povo, a oração da sua igreja, a oração daqueles que se reúnem para buscá-lo intensamente, continuamente, fervorosamente, zelosamente. E é isso que essa igreja está fazendo aqui. Mas eu quero continuar lendo o texto com você, porque eu acho tão interessante, porque o versículo 6 vai dizer a maneira como Pedro estava vivendo todo esse cenário. Até agora eu mostrei para vocês de que forma é que a igreja enxergava tudo isso, de que forma é que Deus usou a vida desta igreja para que esse cenário pudesse ser mudado. E como aquele que estava envolvido diretamente no cenário de perseguição, de morte, de prisão, estava reagindo a tudo isso. O versículo 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Há uma outra tradução que fala: Pedro dormia tranquilamente. Enquanto a igreja estava de fato em profunda e fervorosa oração, Pedro dormia tranquilamente. Na verdade, meus amados, Pedro estava desfrutando de um sono tão profundo, e veja o detalhe do texto: o sono de Pedro era tão profundo, de que o anjo teve que tocá-lo. Não sei como é que ele consegue. Você já teve a experiência de estar dormindo num quarto escuro e alguém acende a luz? É uma loucura, né? Arde os olhos, você automaticamente levanta, põe a mão dos outros. Observe o detalhe do texto. Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E disse: depressa, levante-se. Sabe quando você acorda atordoado? Lá na Bahia a gente fala atordoado. Sabe quando você acorda assim meio sonolento? Você acordei, mas não acordou ainda. Sabe quando você acorda aquela criança, teu filho, para ir para a escola, e você fala: põe a calça, e ele está lá. Põe um pé, aí você vai lá e vai ajudá-lo. É isso que está acontecendo aqui. Veja que o anjo faz isso. Ele toca na vida de alguém que está dormindo, prestes a ser morto no outro dia. Ele fala: levanta depressa. E começa a dar orientação. Coloca a capa, põe o chinelo, vamos. Mas Pedro dormia tranquilamente. Este é um retrato de uma pessoa que está em paz e confiando em Deus. O que é que tem te tirado o sono? Você consegue dormir? Ou você tem sido tomado pela ansiedade, pelo que vai estar acontecendo no outro dia, pela perspectiva daquilo que você não tem controle, pelo cenário que está sendo pintado, e humanamente você olha e você fala: o que eu vou fazer? Quando você está preocupado, você consegue dormir? Este é um retrato de uma pessoa que está em paz, confiando em Deus. E é por isso que Pedro, mais à frente na sua carta, ele escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Pedro tinha autoridade para escrever sobre isso. Pedro está falando assim: olha, lança sobre ele todas as preocupações de vocês, porque ele tem cuidado. Não é porque eu estou sofrendo, não é porque as coisas não estão acontecendo como eu quero, que Deus não tem cuidado. Deus, ele tem cuidado da minha vida, da sua vida, da nossa história, da sua história. Deus tem cuidado de cada um de nós. Sim, tem cuidado. Você tem esse tipo de confiança em Deus? Ou qualquer coisa te tira o sono? Eu quero convidar você nessa noite a confiar dessa forma em Deus. A dizer para Deus: Deus, me ajuda a descansar meu coração. Deus, ainda que no outro dia, Senhor, esteja prestes a acontecer alguns eventos, eu preciso confiar em Ti. Porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle.
O Senhor vê cada provação, o Senhor tem cada detalhe da minha história nas tuas mãos, o Senhor é soberano sobre a minha vida, e nessa noite, ou nesse dia, ou nessa circunstância, eu quero continuar confiando em Ti, eu quero dormir o sono do justo. Como o salmista, lá no Salmo 4 diz, que põe a sua cabeça no travesseiro e logo pegue no sono. Tenho para mim que este último ano não tem sido assim nas nossas vidas. Nós temos colocado a cabeça no travesseiro, demasiadamente preocupado com tantas coisas. E Deus quer trabalhar no nosso coração, dizendo e nos revelando, como está agora, falando na sua palavra, de que apesar do sofrimento, que apesar das dores, Ele continua no controle da história, que nós devemos continuar confiando plenamente nele e dormir. Pedro dormia profundamente. Todos nós, queridos, todos nós, já passamos por muitas noites claros, preocupados com o que poderá acontecer no dia seguinte. Jesus já havia nos advertido sobre isso em Mateus capítulo 6, que não devemos estar preocupados com o que comer, beber ou vestir. Jesus já havia nos advertido que não deveríamos permitir que a ansiedade tomasse conta dos nossos corações. Sim, Jesus já havia advertido. Mas nós deveremos lembrar e não nos esquecer de que esse Deus é o mesmo Deus que continua na história e no controle da vida da igreja dele. Seja no período onde Herodes Antipas perseguia a igreja, seja no período onde a história nos mostra que a igreja fora perseguida, ou seja, no tempo de hoje. Quando a gente vê o vídeo ou a foto, como eu vos relatei no início dessa mensagem, daquele irmão em Cristo, com os joelhos dobrados, com seu semblante completamente em paz, prestes a ser morto pela sua fé, a gente entende o que é ter paz e viver com Deus, porque Ele não contempla o que é temporal, Ele contempla a eternidade. A maior promessa sobre a minha vida é a sua eternidade. Confie nesse Deus. Durma, descanse. Por quê? Porque temos um Deus que é maior que Roma. A igreja em Atos tinha um Deus que era maior do que o poderio romano, que era maior do que a Agripa, maior do que todos os seus inimigos. O Senhor libertou a Pedro da prisão, das garras de todos os seus inimigos. Nós, assim como a igreja em Atos, temos um Deus que é maior do que todos os nossos adversários, do que todos os nossos inimigos, do que todas as nossas adversidades. Temos um Deus que é maior do que todas as coisas. E precisamos continuar confiando nele. Precisamos continuar buscando esse Deus. Portanto, a pergunta é: qual é o teu problema? O que é que te preocupas nessa noite? Existe alguma coisa que está tirando o teu sono? Saiba que Deus é que é maior do que tudo aquilo que aflige o seu coração. Descanse em Deus, apresente a Ele em oração, fervorosamente, buscando esse Deus, e descanse confiando nele. Isso é oração. Buscar esse Deus intensamente, em tempo de dor, de aflição, de perseguição, busca esse Deus. Nós precisamos aprender como igreja que oração não é simplesmente um dever religioso, como muitos pensam ou definem. A oração é um dever religioso, a oração é algo que eu devo fazer porque senão eu estou longe de Deus, como se fosse algo mecanizado. Não, a oração não é um dever religioso, a oração não é simplesmente um kit de primeiros socorros que fazemos uso deles quando precisamos, não. A oração não é como se fosse um cardápio onde você pudesse escolher qual hora que você vai utilizar e qual é a comida que você quer receber. Não, a oração vai além disso. A oração é sinônimo de relacionamento, queridos. A oração é sinônimo de vida com Deus. A oração vai muito mais do que pedir. A oração é respiração da alma.
Quando você vive intensamente com Deus, um relacionamento profundo com Deus, uma vida intensa em oração com Deus, você consegue dormir mesmo diante do caos ao seu redor, porque você sabe quem está cuidando de você. Durma! É isso que essa igreja está fazendo, ela está orando intensamente. Enquanto essa igreja está orando intensamente, profundamente, continuamente, esticando o músculo, chegando ao limite, Deus está agindo, Deus está trabalhando, enviando o anjo para libertar a Pedro e para trazer de volta o coração daqueles irmãos que estavam desesperados, já com a morte de Tiago, esperança para continuarem pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a mensagem central desse texto é isso: nada, absolutamente nada, deterá o crescimento da igreja e a proclamação e o avanço do Evangelho. Nada. Deus está no controle de todas as coisas. É isso que o salmista vai dizer a respeito de oração. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresenta a minha oração e aguardo com esperança. Eu oro, eu apresento ao Senhor o meu clamor e eu simplesmente aguardo com esperança, pois eu sei que o Senhor é o soberano e cada detalhe da minha vida está nas tuas mãos e eu sei que o Senhor ouve a oração do seu povo. Descanse, durma, confie. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua história, da minha história, da história da sua igreja. Ele é Senhor do universo, como estava sendo Senhor da vida desta igreja em meio à perseguição e ao sofrimento. Então Deus vê, Deus ouve. E a gente lê o texto de que Pedro foi liberto. Pedro vai à casa de Maria. Deus frustra a expectativa e os planos humanos, tanto de Herodes como dos judeus. O versículo 11 diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Deus frustra os planos daqueles que tentam impedir o avanço e a proclamação da sua palavra. A igreja continuava orando, diz o texto. E quando foi por volta de 3 horas da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Deus age, libertando o seu servo. A continuação do texto nos mostra de que forma é que Deus vai agir. Pedro chega na casa de Maria, encontra a igreja orando. Há uma fala de uma serva que se apresenta, entende de que não é Pedro, e entra, fala que Pedro está na porta, o povo fala que é o anjo. Havia numa cultura judaica algo que se dizia que o corpo, após morte, o seu anjo da guarda, o anjo ficava vagando por 4 dias. Coisa louca. E aí eles estão falando que agora que é Pedro que está falando, mas isso é uma instrução do texto, da cultura, a fala que está acontecendo aqui. Mas verso 16 fala que depois que Pedro continuou insistindo, batendo a porta, então eles abriram a porta e ficaram perplexos. Sabe a palavra perplexos aí? Do grego ficaram maravilhados. É sempre assim que a igreja irá ficar diante da ação soberana de Deus. Nós sempre ficaremos maravilhados, porque basta apenas uma ação, um movimento, e Deus transformará contextos de adversidade, de perseguição, de dor e de sofrimento em alegria. E foi isso que aconteceu aqui. Eles ficaram maravilhados, ao ponto de Pedro pedir para que eles se calassem. Eu imagino a alegria daqueles irmãos em perceber que Deus ouviu a oração. E Pedro falou: calem-se, porque o Senhor me tirou da prisão. Ele faz questão de dizer: foi Deus que fez isso. Ele agiu soberanamente. Digam para Tiago, relatem para Tiago, e aqui esse Tiago é o irmão de Jesus, não que morreu, não houve ninguém ressuscitou aqui, é 2 Tiagos. Esse é irmão de Jesus.
Herodes era alguém extremamente mau. Herodes, ele era respirava extremamente ameaça de morte, no sentido de ser alguém que tinha desejo de matar, derramar sangue. Ele era alguém completamente iracundo. E ele não conseguiu matar a Pedro, mas ele mandou executar todos os prisioneiros. No contexto onde estava, cada prisioneiro era responsável, ou cada soldado era responsável pelos seus prisioneiros. Então ele morreu, cada um deles morreram. Eram 16 soldados. Herodes mandou matar a todos. O verso 20 diz que ele era alguém cheio de ira. Ele estava irado contra Tiro e Sodom. Mas a continuação do texto vai dizer de que após Ok, meus amados, vamos retomar aqui. Estava falando para vocês, caminhamos para o terceiro ponto. Nosso terceiro ponto, dentro das 3 maravilhas que Deus vai fazer na vida desta igreja. Como vimos, Deus vê, Deus ouve, e agora para vocês, Deus age. Nada deixará que Deus age e não deixará que nada. O avanço e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é notório. Apesar da perseguição promovida por Herodes, apesar de tudo que Herodes intentou fazer, não foi capaz de vencer a igreja, ou seja, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. O versículo 24 diz: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Veja que Lucas está aqui sobrepondo a história, ou sobrepõe a história entre a morte de Herodes com as boas notícias sobre a igreja. Qual é a boa notícia? Herodes morreu, mas a palavra do Senhor continua crescendo e se multiplicando. Satanás, ele até tentou usar Herodes para impedir o avanço da igreja, mas na soberania de Deus, Deus estava trabalhando na história para promover o crescimento da sua igreja. E aí concluo, John Stott fala essa frase, eu comentando esse texto, ele diz que o capítulo abre com Tiago morto, Pedro na prisão e Herodes triunfando, e termina com Herodes morto, Pedro livre e a palavra de Deus triunfando. Deus estava atuando na história, queridos. Quando a gente lê o texto, a gente vê claramente que Herodes Agripa acha que estava tomando todas as decisões e tendo todos os sucessos. Matou a Tiago, prendeu a Pedro, mas o final da história mostra que aquele que estava sentado no trono, aquele que é Senhor do universo, estava cuidando da vida da sua igreja. E que nada poderia impedir o crescimento da própria igreja e o avanço do evangelho do próprio Cristo Jesus. Portanto, eu quero caminhar para o final. Sempre foi assim. O inimigo da cruz de Cristo sempre se opuseram ao Evangelho, mas apesar deles, o Senhor continua espalhando as boas novas, as boas notícias da salvação e espalhando o Evangelho para a glória de Deus. A pergunta então é, o que tudo isso tem a ver conosco? Como isso se aplica na minha vida? Como olhar para esse texto e tirar as lições ou as aplicações devidas? A primeira aplicação é essa: aprenda que quando alguém se opõe ao Evangelho, essa pessoa até poderá vencer algumas lutas, mas nunca vencerá a batalha e jamais impedirá o avanço e a proclamação do Evangelho. Queridos, nada, absolutamente nada, impedirá o avanço do Evangelho, porque é o Senhor que está usando a sua igreja na proclamação dessa mensagem preciosa. Segundo, o que tudo isso tem a ver comigo e com você, como isso se aplica às nossas vidas. Aprenda que Deus é mais glorificado quando estamos mais indefesos e totalmente dependentes dele. A igreja estava assim, completamente indefesa. A igreja ela não tinha o que fazer diante do rei Herodes, que acabara de matar a Tiago e prender a Pedro, mas ela tinha uma arma poderosa. Ela dependia de Deus e ela orou intensamente. E é isso que nós precisamos aprender. Nós glorificamos a Deus quando estamos mais indefesos e totalmente dependentes dele. Seja dependente de Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração. Deus continua
cuidando de tudo. E terceiro, para finalizar, aprenda que Deus não está limitado às orações do seu povo, mas Ele trabalha através das orações para nos ensinar a depender dEle totalmente. Deus quer nos ensinar a ser dependente dEle totalmente. Então ore, mesmo que tudo esteja ao contrário, lembre-se, Deus vê, Deus ouve e Deus age na vida da igreja soberanamente. Continue confiando em Deus, que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero já convidar o louvor aqui à frente, nós já vamos encerrar, mas vamos orar agradecendo ao Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nesta noite nós podermos nos debruçar sobre o estudo da Tua Palavra mais uma vez. O Senhor nos ensina, Senhor, através desta igreja, lições preciosas e tão maravilhosas em tempos difíceis, em tempos de sofrimento, em tempos de angústia, de que Tu és um Deus que continua sentado no trono soberanamente. O Senhor é o Deus que continua conduzindo a história. O Senhor é um Deus, ó Pai, que continua agindo na vida da Tua igreja, através da Tua igreja. Como vimos nesse texto, o Senhor, ó Deus, estava cuidando de Tiago, o Senhor glorificou o Teu nome soberanamente através da vida dele, como através da vida de Pedro. O Senhor viu cada detalhe, o Senhor estava agindo, Senhor, soberanamente na vida de Tiago e de Pedro. O Senhor é o mesmo Deus que continua vendo, Senhor, as nossas provações. Sabemos que o Senhor é o Deus que está ouvindo o clamor da Tua igreja e agindo. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos ensina como esta igreja ela reagiu diante dos tempos difíceis. Nós também devemos. Ajuda-nos, ó Pai, se porventura em algum momento temos, ó Deus, não percebido as ações que devemos ter, ó Deus, com esses ensinamentos da Tua Palavra, e ajuda-nos a estarmos focados no Senhor, proclamando o Evangelho, lembrando, Senhor, que nada neste mundo, nada, Senhor, de perseguição, de sofrimento, de morte ou de dor, ó Deus, será capaz de deter, ó Deus, o crescimento da igreja, a proclamação da Tua Palavra e o avanço do Evangelho no mundo. Portanto, usa nossas vidas, ajuda-nos a estarmos cada dia mais com este coração, buscando ao Senhor, conscientes de que o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa história e da história da Tua igreja. Eu oro grato, peço assim a Tua bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém.